Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão por aí, tudo bem? Bom, então hoje eu queria continuar um pouco algumas questões que se abriram lá no vídeo da cura gay. Assim, foi muito legal, muitas respostas muito interessantes no vídeo, tá aqui, se quiser ir lá olhar, tem muitas aberturas de histórias pessoais, assim, e tal, e perspectivas que eu não tinha pensado, que foram legais para mim. Ler isso tudo foi muito interessante. E, bom, então, mas aí depois eu recebi uma história, uma pergunta, quer dizer, então eu quero tentar articular uma pergunta que eu recebi depois com alguns comentários que estão lá nesse vídeo. Então eu vou tentar fazer isso hoje. Primeiro eu vou ler para vocês a pergunta que eu recebi, para explicar onde eu quero chegar na história, no problema da sexualidade. Eu vou ler para vocês vão entender. Calma aí. Vamos lá. Oi, Manu. Acabei de ver seu vídeo hoje sobre preconceito. Esse, né, que eu falei. Passei por uma história familiar meio diferente. Quando eu tinha 14, 15 anos, meu pai assumiu um caso que tinha com um amante, um homem. E isso causou caos em casa e na minha relação com ele. Eu não sei o que me deu para tomar tanta raiva dele, afinal ele estava finalmente sendo sincero com o que ele sentia. Meu pai não estava feliz no casamento com minha mãe, mas ao tomar a decisão de nos deixar para morar com um homem foi o que me causou tanta raiva. Até hoje, 3 anos depois, vivo me perguntando se eu estava sendo preconceituosa, o que eu acho que não, porque não sou assim, ou se era algo mais que não consigo definir e entender até agora. Poderia ter relação com o complexo de Édipo, com Édipo? Não sei. A única coisa que sei é que não falo com ele até hoje. Não abraço nem nada. Só eu sei o peso que levei nas costas cuidando da casa, do meu irmão pequeno e até mesmo da minha mãe que entrou em depressão. Eu só tinha 15 anos para tudo isso, entende? Mas eu o amo mesmo assim. Adoraria que fizesse um vídeo sobre, muito obrigado e sem nomes, por favor. Então, e aí é uma pergunta que abre pra gente o outro lado da história, né? Um outro lado que desse nosso discurso da liberdade e tal, que é um discurso que a gente está aí defendendo, uma porrada de gente, eu inclusive, mas da complexidade que tem aí, né? De novo, não tem vilões fáceis. Os preconceituosos são os vilões fáceis. Nem sempre é assim, tão fácil de definir. Então eu queria tentar tratar desse assunto aqui um pouco e ler alguns comentários desse vídeo que podem abrir para a gente perspectivas, né? Sobre tudo isso que a gente está falando, sobre o nosso desejo, sobre a nossa maneira de operar no mundo, de estar no mundo, de sentir as coisas e de desejar, né? Vamos lá. Primeiro que nesse vídeo tem alguns comentários muito interessantes lá, assim, sobre o que é a sexualidade ou não e tal. Tem um comentário do Felipe muito interessante, Felipe Shimabukuro, que ele então traz uma perspectiva do Deleuze e do Guattari, desconstruindo essa espécie de dualidade que o Freud coloca, que a psicanálise coloca entre os dois. O Freud pensa sempre por dualidades, né? Passivo-ativo, hétero-homo e tal. E tudo isso ele vai pensar assim. O pensamento inteiro do Freud é meio assim, né? Então, desejo, repressão e tal. Ele não consegue muito sair dessas dualidades, que são forças opostas. Ele pensa por conflitos. Então ele usa aqui uma ideia do que está no Anti-Édipo, que é super legal, mas que é de que a sexualidade não pode ser definida assim, como duas forças, o masculino e o feminino, por exemplo, que ela é molecular, né, e não molar, né, essa oposição que ele faz. O masculino e o feminino seria uma perspectiva molar, de molares, né, dessa ideia, e de que o Deleuze e o Guattari estão defendendo que a sexualidade é molecular, que ela é dispersa, que ela é muito mais caótica e confusa, que é uma ideia muito interessante e que tem muito a ver com esse outro comentário que está aqui também, da Bia Zapico, que é sobre tem uma pesquisa gigantesca tentando determinar os genes da homossexualidade, da sexualidade de modo geral, e que são centenas de milhares de genes, porque tinha essa ideia, né, que vão achar o gene que determina a homossexualidade e tal, e aí são centenas de milhares de genes. Vou botar a pesquisa aí embaixo, quer dizer, vou botar o link da super interessante e depois tem também o link da pesquisa em si. Mas então eles tentam lá e eles analisam uma porrada de gente e eles chegam a uma confusão, e eles chegam a uma conclusão que é no mínimo caótica, né? No mínimo confusa, mas o comentário dela é muito legal. E então tentando articular uma relação talvez entre uma predisposição para comportamentos sexuais e as suas experiências ao longo da vida, as suas identificações ao longo da vida, a sua história. Mas lendo lá a pesquisa, você fala, cara,
É confuso mesmo, é caótico, assim, é quase uma visão quântica da sexualidade, assim. Você tem muitas combinações possíveis e ativações genéticas e epigenéticas possíveis, como que tal experiência na sua vida pode ativar tal coisa ou tal outra coisa. Então, a complexidade disso é muito interessante para mim. Eu acho muito legal de ver isso. E aí, mesmo essa tentativa de abertura que a gente está tentando fazer hoje em dia, de não só mais fazer oposição entre hétero e homo, tem a bi, tem LGBTQ+, e tal, a gente vai abrindo outros campos de sexualidade, de comportamento sexual, de identidade, de noção tanto de comportamento de desejo quanto de identidade, né, que são coisas diferentes também, mas ainda assim a gente não consegue, parece não consegue dar conta disso, né, porque a sexualidade é mais diversa, é mais diversa. Bom, mas e isso ao mesmo tempo que para muitos de nós gera uma felicidade, se deparar com essa complexidade, com essa abertura, para outras pessoas, tantas, gera uma ameaça de não saber mais onde pisar, né? De não saber mais o que fazer. E eu não estou defendendo isso, tá, gente? Veja bem, tô só constatando que existe no mundo uma reação a isso, né? E aí, de novo, uma força de liberação, de liberdade, de complexidade e uma reação a isso. E, bom, como é que a gente tem que pensar como é que a gente se coloca em relação a essa reação, né? Como é que a gente lida com ela? Porque ela tem em algum lugar alguma legitimidade, quero dizer. Por mais que eu não concorde com ela, tem que se entender que para as pessoas que viveram a vida X ou Y, a minha avó lá, a Flor sempre dá o exemplo da avó dela, que é muito bom, né? Que a avó dela é católica e tal, é que para essas pessoas essa espécie de revisão que a gente está fazendo é assustadora mesmo, porque é como se você tirasse as crenças básicas desse sujeito, se você tirasse elas da roda, falasse, não tem mais essas. E aí a pessoa acha que não sobra mais nada para ela. A visão de mundo dela está desfeita. Então, e aí tem um comentário muito interessante, eu vou chegar na pergunta, tá? Que abriu o vídeo. Mas tem um comentário muito interessante da Carol, vou ler para vocês, que é o seguinte. Veja só, e esse vai se relacionar com a pergunta inicial. Oi, Manu, vídeo incrível, importante, obrigado. Talvez outra questão importante, delicada e possivelmente polêmica. Veja bem, eu estou lendo o que ela escreveu, tá? Usar palavras como preconceito e repressão, na perspectiva do Freud, claro, para qualificar os indivíduos que têm dificuldade com a homossexualidade, sugere uma hierarquia entre valores sociais. Veja. Então essas pessoas estariam piores, né, lá na história, elas estariam erradas, né, essas pessoas que são repressoras e preconceituosas, né? Ou seja, a liberação individual como um valor superior a qualquer outro. A gente não está defendendo a liberação individual como um valor superior a qualquer outro. Temos que pensar. Vamos lá, uma questão. E a gente sabe que nem toda organização social opera com esse valor. Nem todo grupo social opera com o valor fundamental da liberação individual, né? Tá bom. E aí a gente precisa decidir se vai entrar numa guerra sobre valores sociais mais ou menos nobres, ou se vamos tentar negociá-los. Guerra ou negociação com quem está na oposição desse movimento. Vamos dizer, a gente sabe que a liberação individual total também tem desdobramentos delicados. Por exemplo, o descompromisso das relações contemporâneas que você tanto fala nesse canal. Mais uma questão. Meu ponto é, longe de apoiar qualquer discurso homofóbico, talvez seja mais produtivo adotarmos uma postura generosa com aqueles que não são radicais, obviamente, não os preconceituosos radicais loucos e tal, óbvio, né? Que possuem real dificuldade de assimilar determinados valores culturais, exemplo da liberação individual, que vão colocar em xeque a sua existência. Penso, por exemplo, no filho homossexual de pais religiosos. Não é só ameaça e preconceito. Os pais dele vão ter que fazer uma reformulação, um trabalho intelectual forte para tornar esse fato inteligível, a partir de uma postura fundamentalista. Se eles de fato são religiosos mesmo, né? Por mais que amem muito o filho. Se optarmos por uma postura mais generosa, me pergunto se palavras como preconceito ou repressão são as mais eficazes para produzir debate, negociação e afeto. Uma boa pergunta, né? Venho pensando muito sobre isso. Quais palavras são as mais eficientes para produzir mais afeto? Como mulher, por exemplo, eu ainda sou da linha que opta pela negociação com os machistas. Talvez um dia eu enche o saco e mande todo mundo a merda. Por enquanto, eu ainda estou tentando. Aí ela termina, estou sem comentário aqui há um tempo, mas sigo acompanhando. Bom, então ela faz essa pergunta de que valores que estamos defendendo, né? Porque a gente poderia analisar sociedades nos quais o valor da liberdade, da liberação individual não é o fundamental. Então aqui a gente está defendendo esse valor, aparentemente, da liberação individual. Isso tem algum limite ou não? O limite é o limite do outro. Mas aí quando eu coloco que o limite é o limite do outro, do sofrimento do outro, você poderia estar. Então, mas a gente pode dizer que essa liberação individual desse indivíduo está gerando sofrimento naquele outro indivíduo. Que a princípio parece que não, mas a liberação individual desse pai, que dessa pergunta que abriu o vídeo, gerou sofrimento nessa família, gerou sofrimento nessa filha.
Gerou, né? A gente não pode negar que gerou. Isso justifica a não liberação? Na minha opinião, não. Mas são coisas delicadas. Então a liberação pode sim gerar um sofrimento que talvez seja genuíno, que não seja só preconceito. Esse que é o ponto. Um sofrimento que tem a ver com revisar noções de mundo. Que num caso distanciado é pouca ameaça, né? Você fala, bom, existe alguém gay no mundo, mas se o seu pai vira gay, ou o seu filho vira gay, sendo você religioso, pentecostal, por exemplo, isso é um choque, de fato, né? E aqui eu não estou dizendo, então, que não temos que parar tudo para respeitar os pentecostais, não é isso. Mas como é que a gente lida com isso? Né? Como é que a gente lida com essa questão? E, por exemplo, desse pai que então diz para a filha que ele gosta de homens, que ele quer se casar com um cara, que ele está apaixonado por um homem, ou o que seja que ele disse, como é que isso aconteceu. Mas isso gerou um sofrimento nela. Isso não quer dizer que esse sofrimento não possa existir e que ele não tenha que ser operado, né, no mundo real e tal. Ele aconteceu, faz parte da vida, dessa existência aí, desse sujeito então que resolveu viver essa experiência dele, do desejo dele. E aí, então, ele tem que lidar com isso e a filha vai ter que lidar com isso. Agora, a questão aí seria pensar como é que você vai lidar com isso, né? E essa pergunta da Carol tem a ver com isso. Como é que a gente vai operar esse diálogo? Como é que a gente vai operar essa modificação, dessa liberação individual? Como é que a gente vai negociar isso no mundo? Como é que, por exemplo, esse pai vai conversar com essa filha? Porque talvez o problema mais sério aí seja a dificuldade enorme de diálogo, de abertura, de entendimento do que um e do que o outro está falando, que é muito difícil. Como é que você explica isso para alguém, de fato, que está vivendo o mundo por uma outra lente? É uma dificuldade, é um esforço que a gente várias vezes não está disposto a fazer, que a gente não consegue fazer, o que a gente não aguenta fazer, porque o preconceito é acachapante e insuportável para tanta gente, e terrível, e excludente, e tudo o que vocês sabem. Muito mais do que eu, inclusive. Eu só pressinto isso, imagino, vejo, mas não sinto. Bom, mas então, eu imagino que tantas vezes depois de sofrer preconceitos terríveis, você não quer mais ter diálogo nenhum. Você quer viver a sua vida e que se danem os outros. Mas, então, eu aqui nessa situação aqui fico pensando, será que a gente consegue modular um diálogo? Será que é possível modular um diálogo que chame as pessoas com afeto e fale, vem cá, olha aqui, não há nada de ameaça aqui, né? Agora, para o caso dessa menina, que então o pai, quando ela tinha 14, 15 anos, falou, sou gay, vou viver com esse cara aqui, estão aí colocados, nessa situação dessa menina, uma quebra de valores, de perspectivas, de entendimento do mundo. É como se o mundo se quebrasse, assim, né? A lógica toda que você entendeu, as figuras de identificação que você construiu, todos os códigos que você estabeleceu para conseguir ler e se relacionar com o mundo, eles fazem um pouco assim. Eles fazem uma virada ali. E aí tem um sofrimento, tem uma quebra, tem um luto com isso. Um luto com essa quebra desse mundo que era desse jeito, que está desfeito, né? E agora é um outro mundo. Porque a perspectiva, a figura do pai como modelo de identificação é muito forte. E aí é claro que eu leio isso de uma perspectiva talvez psicanalítica, em certo sentido, né? E para mim, nesse sentido, é mais fácil entender esse sofrimento dela de uma perspectiva psicanalítica do que de uma perspectiva do Deleuze e tal, da multiplicidade do desejo. Na minha opinião, nesse caso, ou de uma perspectiva genética. Porque tem uma quebra de uma figura de identificação que aí para ela tá. E que não adianta eu explicar para ela que o desejo é múltiplo, porque o sofrimento ela está sentindo. E de onde que vem esse sofrimento aí? Aí se tem a ver com Édipo ou não e tal. No fundo, é uma escolha que você, ela ou você, vendo aqui, vou te mandar isso amanhã, é uma escolha que você vai fazer. Como é que você vai ler? Mas tem uma quebra. Tem uma quebra que é real. Então o seu sofrimento é real. E você não está sendo preconceituosa necessariamente por isso. Não é isso. Houve uma quebra na sua maneira de experimentar o mundo. Assim como há uma quebra para uma mãe religiosa, fundamentalista, que tem que lidar com um filho gay. Tem uma quebra real, né? Então a gente teria que conseguir, se possível, abrir esses campos de diálogo. É difícil pra caramba, eu sei que é difícil, né? É muito difícil abrir um campo de diálogo para além da sua lente. Para todos nós é difícil, né? Então, como é que faz? Não é só dizer você é preconceituoso e tal. Tem gente que é terrível mesmo, não estou falando desses casos. Não estou falando de quem é terrível, extremo e tal, e aí não tem possibilidade de diálogo. Mas será que em alguns lugares tem alguma possibilidade de diálogo, de abertura e de carinho com essa ameaça? Às vezes não é possível fazer isso, eu sei, às vezes não dá. Mas como é que seria? Como é que esse pai, então, poderia... Que diálogo que ele teve com ela? Como é que ele conseguiu falar isso para ela? Que para ele deve ter sido muito difícil também fazer esse processo de assumir esse troço. Eu imagino que não seja fácil. Não seja fácil mesmo. Então, como é que se fez? Mas aí tem uma quebra que ela operou e que a mãe, então, tem uma quebra enorme para a mãe dela, né? Uma quebra para todo mundo. Um outro mundo que se estabelece. Mas
Não há vilão nessa história. Isso é que é o mais importante do esquema, da parada. Não há vilão. Você não é a vilã, a escrota, do sei lá o quê, porque você tem dificuldade de lidar com seu pai. Ele é um outro pai agora. É um outro pai que você tem que operar. É um outro pai que você tem que processar. É um outro pai que você tem que criar e reconstruir afeto. Você ama ele, óbvio, mas como é que você se aproxima dele? Que corpo é esse? Um corpo que agora deseja de um outro jeito. Então, como é que você vai se relacionar com essa figura? É uma outra figura que você vai ter que reinventar. Mas isso não quer dizer que toda a sua relação com ele seja uma mentira, percebe? Não é. Você tem essa relação, tem uma quebra em um fator dessa relação, mas a relação inteira não está quebrada. Isso é que é importante entender. Então, que quando temos uma quebra nesse nível, não é tudo que está quebrado, é uma perspectiva que se alterou. Parece tudo, né? Porque quando quebra, parece que quebrou inteiro, né? É como o Hamlet lá, que tem que lidar com aquela... Bom, então agora meu tio está casado com a minha mãe, como é que isso funciona? É uma quebra que parece ter quebrado tudo inteiro, né? Mas não, é só um deslocamento de um elemento da sua equação inteira, que parece desconfigurar tudo. Mas o importante é saber nessa história... se é possível a gente abrir campos de diálogo e entender que talvez tenha menos vilões do que a gente gostaria de apontar, né? Então são esses que estão errados. Mesmo a gente entendendo qual é o nosso lado na história. E que a sexualidade é sempre mais complexa, então também, pode ser também mais complexo a nossa maneira de olhar para todos esses fenômenos. Né? Entendendo que a sexualidade é mais complexa, pode ser mais complexa a nossa maneira de entender também todas essas relações de força e de ideais, de produções, de narrativas, e de vontades e de noções de mundo. Né? Enfim, estou abrindo aqui discussão, vamos ver o que vocês acham sobre tudo isso. Acho que é uma conversa que vale a pena ter, para todos nós, me parece. Pelo menos para mim vale. O que vocês acham? Gente, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo. Talvez ele sirva para alguém, manda ele para alguém, talvez sirva. Comenta aí embaixo, leia os comentários. Os comentários realmente abrem outros campos, outras coisas que eu não estou abrindo aqui. Então leia os comentários, comenta. Se quiser me mandar perguntas, manda aqui por baixo mesmo, ou pelo meu direct no Instagram, também pode ser. Vou botar na descrição também, tá bom? E a gente vai continuando aí, tentando revisar as coisas, né? Com calma, com carinho, se possível, não sei. Estamos tentando. É o que a gente faz aqui, é tentar, tá bom?